sobre a preguiça, talvez confrontando pecados um pecado que nós temos, né? Nós aprendemos até aqui a olhar para a preguiça não apenas como não fazer as coisas, né? Mas nós aprendemos que a preguiça não é apenas ser passivo, não fazer as coisas, mas quando nós agimos, quando nós não agimos ativamente em fazer o bem, nós estamos agindo ativamente fazendo o mal. Então, se eu deixo de fazer algo bom, eu estou fazendo algo mal. Então, a preguiça é isso, né? Você não apenas deixa de fazer as coisas, mas você acaba fazendo algo ruim. E é contra Deus. Vou pedir só para o irmão Carlos e a irmã Graça afastar um pouquinho. Para darmos o espaçamento. Eu ainda não falei, irmão. Então, nós vimos na semana atrasada, né, no nosso primeiro estudo sobre preguiça, que nós devemos olhar para a preguiça como o oposto da inteligência. Lá no livro de Provérbios a gente viu isso, né? A preguiça como o oposto da inteligência. E nós vimos naquele estudo que a preguiça é apresentada como um gesto ativo de estupidez. Outras pessoas identificam a preguiça como algo relacionado ao caráter de alguém, como algo que faz parte da personalidade de uma pessoa, né? Como é a personalidade de fulano? A personalidade dela é um pouco mais assim, preguiçosa. A gente não chama pecado de pecado, né? Vocês já perceberam, nossa época tá assim. Tá muito floreada as coisas. Então a gente não chama pecado de pecado. A pessoa não chama um bandido de bandido, chama de suspeito. Tem a filmagem do cara matando, mas chama ele de suspeito. Porque na linguagem jurídica tem que ser assim, né? Mas todo mundo sabe que aquela pessoa não é suspeita, ela matou. Você tá vendo no vídeo ela matando. Então a gente arrumou um jeito, nossa sociedade arrumou um jeito de não falar das coisas como elas são. Não falar do pecado como ele é. Então, alguém olha para uma pessoa que não faz as coisas, que não está nem aí para fazer as coisas, não é uma pessoa ativa, né? Aí a gente diz, não, isso aí é problema da adolescência, todo adolescente passa por essa fase. Não, isso aí é porque já está cansado, já trabalhou muito. Não, isso aí é porque é o jeito dele, é o jeito dela. Mas preguiça, a gente viu que é o contrário da inteligência, ou seja, estupidez, no livro de Provérbios. No nosso segundo estudo, que foi semana passada, vocês lembram a palavra que caracterizou a preguiça? Semana passada. Bom dia para minha mãe, está assistindo. Semana passada nós vimos preguiça como o quê? Não, semana passada. Ignorância. A preguiça é relacionada à ignorância. Ignorância é relacionada ao quê? A Jesus. A Jesus. A falta de conhecimento acerca de Cristo. Uma pessoa que conhece a Deus, a Jesus, que conhece ou que conhecerá plenamente a Jesus, é uma pessoa que hoje é ativa, não indolente, né? Nós vimos isso em 2 Pedro. E a preguiça nós vimos como um gesto passivo de ausência de trabalho pela falta de compreensão naquilo que nós somos e seremos diante de Jesus, né? Então, aquilo que nós seremos lá na frente nos move hoje. É o que a gente chama de santificação progressiva, né? A gente se esforça hoje para ser o que Deus diz que nós vamos ser um dia. Nós estamos nos esforçando para chegar lá. E até chegar lá, nós não podemos cruzar os braços e dizer, não, Deus vai fazer acontecer as coisas na minha vida. Não. Nós precisamos agir. E um crente que não age, um crente que não vive, que não pratica as coisas, que não faz as coisas, simplesmente quer receber,
como se estivesse assistindo no YouTube, e ele pode escolher lá o que quer assistir, o que quer receber. Nós não podemos caracterizar essa pessoa como um cristão. O cristão é uma pessoa ativa. E nós acabamos falando isso de manhã e de noite, semana passada. Né? Aquilo que nós somos é aquilo que nós fazemos. Se nós somos justos, nós praticamos justiça. Então, nós temos que ser e fazer. Há uma relação em ser e praticar. Então, existe essa relação. Acabamos falando isso domingo de manhã e domingo à noite. Então, hoje nós vamos observar a preguiça como uma negligência. E negligência deve ser encarada como o contrário da diligência, né? A negligência que existe pelo fato de o cristão não se articular com a esperança que ele deve ter. Então, a preguiça vai ser confrontada, vou chamar assim, a nossa preguiça vai ser confrontada a partir do fator esperança. Então, há uma relação, como a gente vai perceber até o final desse estudo, e eu não sei se o final vai ser hoje, mas há uma relação entre preguiça, esperança, paciência e diligência. E as três... Irmão, aquietai-vos e sabei que eu sou pastor. Então, a prudência... Olha, não é prudência. Prudência é outra coisa. Mas diligência, paciência e esperança. As três juntas, as três... não necessariamente nessa ordem, mas há uma relação disso. Como assim? O crente ele vive baseado na esperança naquilo que ele vai ser, naquilo que ele vai receber, nas promessas de Deus que vai receber. Com base nisso, o crente não pode ser preguiçoso. Então nós somos chamados para ter esperança, porque a realidade ao redor dos crentes, mesmo quando parece negativa, se submete à vontade de Deus. A esperança é um reconhecimento ativo de que Deus é quem manda no mundo. Vocês vão perceber que vai parecer em algum momento aqui nesse estudo que eu não estou falando sobre preguiça, que eu estou falando para a gente confiar em Deus, para a gente ter esperança e tudo mais. Mas está tudo relacionado. A preguiça, ela não pode existir na vida do crente por conta da esperança que ele tem, e, portanto, ele deve ser uma pessoa diligente e paciente. Então vamos abrir a palavra de Deus lá em Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6, vamos lá. O irmão está bastante ativo hoje, né? Tomou muito café, irmão? Tomou muito café hoje? Tá muito ativo hoje, né? Então relaxa, tem que tomar mais chá. Relaxa, tomar um chá de... Isso. Pronto. Hebreus capítulo 6. Cigarro. Hebreus 6, versículo 11 e versículo 12. Hebreus 6, versículo 11 e versículo 12. A esse respeito... Desculpe, estou lendo outro. Versículo 12. Versículo 11. Capítulo 6, versículo 11. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando, até o fim, a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daquele que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Ok. Achei que minha versão estava diferente aqui. Então, vou ler novamente. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando, até o fim, a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas. Então, eu mencionei aqui que nós vamos confrontar a preguiça a partir da esperança que o crente tem, certo?
Então, nós somos chamados aqui no texto a sermos diligentes até o fim e não sermos indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Então, a esperança do crente é o produto final. Ele não é, ele é o produto final, ele é a razão por que nós fazemos, pela qual nós agimos. Diligência aqui nesse texto é uma palavra aqui que vale a pena a gente refletir. Eu esqueci só de mostrar o livro, né? Para quem ainda não conhece, o livro é esse aqui, 6 sermões contra a preguiça. Nós estamos no 3º sermão. 6 sermões contra a preguiça, pastor Tiago Cavaco. Você vai encontrar esse livro aí por vários valores aí, certo? Depois eu posso repassar para os irmãos. Vale muito a leitura. Mas eu já estudei com o pastor Rubens sobre esse livro. Mas vale a pena ler. Você vai se surpreender como o autor ele é muito... uma palavra... Mas ele traz algumas provocações muito interessantes, né, para a gente perceber como a preguiça ela afeta todos nós de alguma forma. Então vale a pena a leitura. Então, diligência aqui nesse texto, versículo 11, né? É uma palavra em cujo significado a gente precisa refletir aqui. O dicionário apresenta a palavra diligência como aplicação, zelo, cuidado, atividade, pressa no sentido, pressa em fazer aquilo acontecer, executar, e prontidão. É qualidade de estar desperto, por oposição à sonolência que costumamos associar à preguiça. Então, a diligência nós poderíamos contrapor com a preguiça. O preguiçoso, ele deve ser o contrário disso, ele deve ser diligente. Estar pronto a fazer algo, ter zelo, ser aplicado, ter cuidado, ter prontidão em realizar algo. Certo? Isso aqui deve caracterizar o crente, certo? Nós não podemos aliviar para nós, crentes, dizer o seguinte: não, preguiça, tudo bem, todo mundo tem um pouco de preguiça. Não, nós somos brasileiros. Não pode ser assim. Nós temos que encarar isso como um pecado. E que nós, crentes, não podemos agir com a preguiça, mas com a diligência. O autor de Hebreus diz que os cristãos têm de estar acordados até o fim, para que se complete a esperança que temos. Essa esperança está em quem? Em nós. Essa esperança está depositada naquele que, como vemos no versículo seguinte, versículo 12, dá origem às promessas que nos demandam esta atitude de esperança. Então, no versículo 12, ele vai dizer que ele vai mostrar que nós herdamos as promessas de Deus, né? E é baseado em Deus que nós temos esperança, é depositada em Deus. Então, estar desperto, ser diligente, é uma atitude que nos é exigida e que serve ao propósito de completar a esperança que temos em Deus. Se eu tenho esperança nas promessas de Deus, eu sou uma pessoa hoje diligente. Eu não sou uma pessoa preguiçosa. Mas eu sei o que Deus vai fazer na minha vida. Deus não depende de mim para fazer certas coisas na minha vida. Sempre tem um crente que arruma razões teológicas para ser preguiçoso, para não fazer as coisas. Né? Mas Deus é soberano, ele não depende de mim, então eu não vou fazer nem isso nem aquilo, Deus vai fazer. Não tem gente que faz assim? Mas acontece que é baseado na esperança que a gente tem, né? Ele diz, para a plena certeza da esperança, que nós somos diligentes até o fim. Nós devemos ser diligentes até o fim. Nós somos chamados a fazer as coisas por causa daquilo que esperamos do Senhor. De certa forma, eu já falei isso algumas vezes aqui. Lá em Romanos 8, 29, diz que nós estamos sendo conformados à imagem de Jesus. Dia após dia. E um dia nós seremos como Jesus. Nós já vimos isso em 1 João, capítulo 3, onde ele diz que nós o veremos, né? E por vermos, nós seremos
semelhantes a ele, a Jesus. Então, nós seremos semelhantes a ele um dia. Isso é certeza. Todo crente vai ser como Jesus, parecido com Jesus. Certo? Mas até lá, o que é que nós fazemos? Nós vamos buscando sermos mais parecidos com Jesus. Santificação. É verdade que nós seremos, mas nós trabalhamos também para chegar até lá. Então, associar diligência à prática da esperança visa a harmonização entre o que Deus quer e o que Deus quer que nós façamos. Desculpe, o que Deus quer e o que fazemos. Então, harmonizar aquilo que Deus quer fazer, aquilo que Deus quer que façamos e aquilo que nós fazemos. Então, diligência, nós precisamos associar a diligência à prática da esperança. A esperança cristã não é aquilo que nós nos agarramos quando as coisas não funcionam. Quando as coisas não estão dando certo. Aí alguém diz, não tem esperança que vai dar certo. Mas pode ser que não dê certo. Certo? O pastor Tiago Cavaco, ele conta um fato. Frente à sua casa teve um assalto, né? E ele disse que a filha dele puxou dele, né? A vontade de logo correr. Mas um assalto lá, alguém bateu a carteira de alguém. E ele foi explicar para a filha, então, a esperança do crente, né? E foi explicar para ela dizendo o seguinte, olha, fé em Deus, esperança que nós temos em Deus, não significa que nós não vamos ser assaltados. Né? Que alguém pode ter, não, eu tenho esperança, eu tenho fé que eu não vou ser assaltado, eu vou entrar naquele ônibus e nada vai acontecer. Isso não significa nada, isso não quer dizer nada. Porque eu posso ter esperança e ainda assim as coisas acontecerem exatamente o contrário. Isso não é esperança. A esperança do crente é baseada em certeza. Então ele disse para a filha dele, olha, a esperança que nós temos em Deus, a fé que nós temos em Deus, não significa que nós não vamos ser assaltados. Mas que mesmo que formos assaltados, Deus estará conosco. Mesmo que sofremos algum assalto, Deus nos garante que nós estamos bem com Ele. Né? Isso é esperança bíblica. Não é baseado naquele papo furado que vai dar tudo certo. Tem que ser assim. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Não, pode ser que não. Mas é baseado na convicção, na certeza de que Deus está presente, Deus está conosco. Então, a esperança cristã não é aquilo que nos agarramos quando nada funciona. Mas a esperança cristã é aquilo que permite que as coisas funcionem. Nossa esperança em Deus é aquilo que permite que a gente haja, faça alguma coisa. Então, esperar em Deus, eu acho que eu vou citar isso depois. Cadê? Isso. Mas esperar em Deus não é cruzar os braços, deitar e eu estou esperando em Deus, mas é uma ação também. Certo? Tem uma canção, uma música de Marcos Almeida, o cantor Marcos Almeida, evangélico. Então, o título da música é Esperar é Caminhar. O que me faz, no refrão ele diz, o que me faz saber esperar é sempre caminhar. Então, esperar não é como a gente está lá no ponto do ônibus, sentado, e esperando o ônibus chegar e eu vou entrar no ônibus. Essa não é a espera cristã, a esperança cristã. A esperança cristã é caminhar, é ser diligente, fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. E isso é o contrário da preguiça. Então Deus não quer preguiçoso em sua obra, diz a canção, porque senão o tempo sobra. E depois a gente pode falar sobre o que significa isso, o tempo sobra, né? Então que esperança é essa? Que esperança é essa que o crente tem? Com base aqui em Hebreus. É acreditarmos que Deus não vai falhar com aquilo que ele nos prometeu. Isso é fato. Quando Deus promete algo, ele cumpre. E quando Deus promete algo, a nossa reação deve ser esperar. E esperar como? Agindo. Diligência. E também vai ter a ver com paciência, longanimidade, como o texto vai dizer. Então,
o nosso envolvimento ativo, a nossa diligência, é um meio e não um fim. A gravidade da preguiça não é o que a preguiça impede em relação ao nosso desempenho, em primeiro lugar. Por que a preguiça é tão terrível? Não é porque ela impede a nossa relação com o nosso desempenho. Ah, fulano é ruim no seu desempenho porque é preguiçoso. Não, isso é ruim mesmo. Né? A preguiça afeta o nosso desempenho, de fato. Desempenho escolar, desempenho na igreja. A preguiça afeta o nosso desempenho em casa, nas atividades domésticas. A preguiça afeta o nosso desempenho no trabalho, né? Muitos problemas que nós temos no Brasil têm a ver com a preguiça. A preguiça afeta o Brasil, poderíamos dizer. Mas o pior disso, o pior da preguiça, do pecado da preguiça, não é a sua relação com o nosso desempenho. É que ela impede, nos impede em relação ao desempenho de Deus. Ao desempenho daquilo que Deus quer para nós. Né? A preguiça não corrói a nossa confiança em nós mesmos. Confie em si mesmo. Vamos lá, você consegue. A preguiça não afeta tão somente isso, mas a nossa relação com Deus. Ela corrói a nossa confiança não em nós mesmos, mas em Deus. A preguiça tira de nós a certeza da esperança. Um preguiçoso, nós poderíamos dizer que uma pessoa preguiçosa, ela não tem esperança. De certa forma, a preguiça revela desespero. A pessoa ela não tem ação, ela não consegue agir, muitas vezes. Certo? Por isso, e aqui eu vou ser delicado, muito delicado, porque eu entendo que há casos e casos. Mas há pessoas com problemas de saúde mesmo, problemas mentais, e muitas vezes manifestam isso de uma maneira preguiçosa. E claro, eu estou dizendo aqui, muitas vezes, não sempre, certo? Existem casos e casos. Mas muitas vezes a preguiça está lá, no desespero. E a preguiça revela muitas vezes isso, a falta de esperança que alguém tem. Por isso que alguém que enfrenta depressão e isolacionismo, ela não quer se aproximar de ninguém, ela não consegue fazer as coisas, essa pessoa precisa ser estimulada a agir, a fazer algo. Ela não precisa tão somente ouvir a pessoa dizer, não, vamos lá, você consegue, vai dar tudo certo, você vai sair dessa, creia. Não, ela não precisa... Isso é bom, né? Também, tem seu valor, eu acho. Mas ela precisa ser estimulada a fazer as coisas também. Porque ao fazer as coisas, ela vai percebendo que há algo para que... Há algo que faça sentido. Especialmente para o crente. Ele age porque faz sentido. Porque ele tem esperança. Ele confia naquilo que Deus tem para ele, lá no futuro. Então, a preguiça, ela tira de nós essa esperança, a certeza da esperança, né? Então, você vai ver pessoas, como eu disse, né? Resguardando aí as devidas proporções e os casos, mas você vai ver pessoas preguiçosas que estão, na verdade, desesperadas. Uma pessoa diligente, uma pessoa crente, diligente, é uma pessoa ativa. Ela quer fazer algo. Ela está pronta para fazer algo. Ela quer servir. Então, a preguiça, ela afeta a nossa esperança. O verso 12, diz assim, para que não vos torneis indolentes. Veja que quando temos a expressão para que, refere-se a propósito, objetivo, né? Finalidade. Quando você pergunta para alguém, para que você estuda medicina? Qual a finalidade de você estudar medicina? Para que eu me torne alguém na vida. Não, médico, né? Que alguém na vida é todo mundo. Mas para que eu me torne médico. Para que você faz direito para ser advogado. Então, para que eu seja advogado. Então, esse para que aqui reflete uma finalidade. Então, veja. O autor de Hebreus, ele escreve como um pastor, né? Um pastor que tem uma ligação com aquela igreja. E ele diz no versículo 11, nós desejamos
que vocês continuem mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Mostre até o fim diligência, para que vocês continuem alimentando a esperança que vocês têm em Deus. Qual a finalidade disso? Muito bonito, mas está no versículo 12. Para que não vos torneis indolentes. Esse é o ponto. O que o autor de Hebreus está nos dizendo para sermos diligentes e alimentarmos a esperança que nós temos em Deus, para não sermos indolentes. Então a palavra indolência tem muito a ver com que palavra, irmãos? Preguiça. Nó cego, né? Mas tem muito a ver com preguiça. Com preguiça. Os irmãos, os homens aqui vão lembrar, né? No nosso primeiro estudo aqui nos homens, sobre o evangelho no trabalho, nós falamos sobre dois perigos que nós... Dois perigos não, dois pecados, né? Dois erros que nós cometemos em relação ao trabalho. Vocês lembram? Os homens? O irmão não estava lá. Os irmãos lembram? Uma era indolência. O outro era a idolatria do trabalho. A pessoa idolatrar o trabalho, vocês lembram? Idolatrar o trabalho e a pessoa ser indolente. Uma coisa é você ama tanto o seu trabalho que a sua vida é movida pelo trabalho. Ou o outro extremo. Você não ama o seu trabalho até o ponto que é indolente, preguiçoso no trabalho. Nó cego, né? Então, a indolência, que é a negligência, não é uma opção para aqueles que creem em Cristo. A preguiça, a negligência, é o tipo de atitude que acha que o abandono não é coisa grave. Deixar de fazer alguma coisa não é algo grave. Abandonar as coisas não é fazer algo grave. Quando nós somos preguiçosos, dizemos na prática que Deus é um trabalhador que deixa sua obra por terminar. Então, essa frase é dele. Quando dolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Então, contra a preguiça, a imitação. Deixa eu ver. Ok. O autor da carta, então, ele vai nos dar vários exemplos de pessoas imitáveis, especialmente no capítulo 11, né? O capítulo 11 de Hebreus é conhecido como a galeria dos heróis da fé. Temos vários exemplos lá. Você tem Abraão, Sara, Moisés, e mais. Um bocado. E todos eles são exemplos aqueles exemplos para que nós também corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, né? Corra a corrida, o autor vai dizer no capítulo 12. Corra a corrida que nos está proposta. A linguagem é a linguagem de atletismo, né? Maratona, aliás. Corram até chegar no seu alvo. Então o segredo deles não estava, dos heróis da fé, né, não estava neles próprios, mas naquele que viria depois deles. No caso, Jesus. O segredo da fé de Abraão não era Abraão, mas era naquele em que depositou a sua fé. Então, tudo estava relacionado a Jesus. Aquele que veio depois de todos eles. Então, o conselho do autor contra a preguiça passa pela imitação. Ele vai dizer no capítulo 11 para imitarmos aquelas pessoas, aqueles personagens ali. E ao imitá-los, nós vamos ter uma fé como eles, parecido com a fé que eles tinham em Deus. E essa fé vai nos levar a uma diligência, certo? Abraão contemplou a promessa e creu. Vocês lembram? Então, o conselho contra a preguiça é a imitação de homens que, por sua vez, e mesmo quando não sabiam, imitavam a Cristo. Logo, os cristãos podem imitar outros homens, desde que estes tenham imitado a Cristo. Eu já falei sobre isso, acho que alguns meses atrás.
que nós precisamos caminhar no discipulado, né, tendo essa proposta de imitar pessoas que imitam a Jesus, imitar pessoas que são parecidas com Jesus. E seguir o exemplo de outros é o melhor que podemos fazer por nós próprios, se esses outros são exemplos de fé. Então a frase dele aqui que diz: imitar bons exemplos nos dá a garantia de que veremos mais e melhor, porque apalparemos com as nossas mãos a tais promessas cumpridas como uma verdadeira herança que recebemos. Veja, uma coisa é nós termos informações de como nós devemos proceder. Outra coisa é a gente ver exemplos disso, de pessoas que procedem assim, né? Diz que o exemplo ele fala mais alto, né, do que as nossas falas. A atitude fala mais alto. Então, imitar pessoas que têm bons exemplos de fé e diligência e esperança nos faz ter um aspecto mais palpável de como nós podemos imitar a Jesus, imitar a Cristo. E temos em vista aí cumpridas as promessas que Deus tem para nós. Então, quais são as atitudes para combater a preguiça? Nós temos 4 atitudes para combater a preguiça. Quais? Semana que vem a gente continua deste ponto aqui. 4 atitudes para combater a preguiça. Vou marcar aqui.